Homens gays e bissexuais agora podem doar sangue no Brasil. Olá, este é mais um Bendita Geni Comenta, desvendando pérolas do lixão da internet, que é a caixa de comentários das notícias. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal terminou o julgamento que derrubou restrições a homens gays e bissexuais de doarem sangue aqui no Brasil. O Ministério da Saúde e a Anvisa haviam determinado que homens que tiveram relações com outros homens precisavam esperar um ano para poderem doar sangue. O Supremo entendeu que essa regra é inconstitucional. Então vamos aos comentários. Aristóteles, a comunidade LGBT faz parte de grupos de risco. Em São Paulo, por exemplo, 1 a cada 4 homens gays são portadores de HIV, muito acima da taxa da população inteira. Muitos países no mundo têm essa restrição. Não é que o sangue é diferente, claro que não é nada disso, mas a chance de portar HIV é muito maior. Antes de começar a analisar os comentários, eu preciso dizer que esse tema é bastante complexo, tem uma série de camadas. Acho que o primeiro ponto importante de ressaltar é que todo sangue que é coletado, ele passa por uma série de testes para avaliar se ele é um sangue que tem alguma doença, se tem alguma coisa nele. Existem sim estudos que apontam que existe uma maior prevalência de HIV entre homens gays e bissexuais, mas acho que eu não vou entrar no mérito dessa questão. Sobre essas pesquisas, eu acho que é importante dizer que por conta da epidemia de AIDS que houve na década de 80 e 90, entre homens gays e bissexuais há uma cultura muito forte de testar se foram infectados por HIV ou não. O mesmo não ocorre com homens heterossexuais que se relacionam com mulheres. Ou seja, é possível dizer sim que é muito provável que exista uma subnotificação de casos de HIV entre homens héteros, porque eles não testam. Mas acho que entrar nessa questão de que há uma prevalência maior ou não entre homens gays e bissexuais, eu acho que não é o cerne da questão. Mesmo que eventualmente exista sim uma prevalência maior de homens gays e bissexuais com HIV, isso não deveria significar um impedimento. Pela regra do Ministério da Saúde e da Anvisa, homens que tiveram relação com outros homens têm que esperar um período de um ano inteiro para poderem doar. E na prática, isso se tornou uma proibição para a maior parte dessa população. Acontece que homens heterossexuais eles podem transar à vontade e podem ter um comportamento extremamente de risco, eles não são alvo das mesmas restrições. Existe sim comportamento promíscuo entre homens gays, homens bissexuais, assim como também existe o comportamento promíscuo entre homens heterossexuais. Existe uma discussão sobre janela imunológica, porque o HIV, depois do momento que ele é transmitido, ele pode levar até 40 dias para aparecer nos testes de sangue. Mas eu reforço, um homem heterossexual que se relacionou com uma mulher, contraiu o HIV e no dia seguinte vai doar sangue, ele também vai transmitir o HIV. Então você colocar essa pecha por eventualmente terem uma prevalência maior de HIV é só um discurso preconceituoso disfarçado de um discurso científico de saúde. De fato, as mesmas restrições existem em vários outros países do mundo, mas agora, em decorrência do coronavírus, por exemplo, os Estados Unidos diminuíram de 12 meses para o período de 3 meses de espera para homens gays e bissexuais. O Aristóteles também utiliza esse termo portadores de HIV, que na realidade é um termo antigo. O mais adequado hoje é utilizar pessoas convivendo com HIV ou pessoas vivendo com HIV. Eduardo, o mais curioso é que a regra vem da OMS. E é verdade. A Organização Mundial da Saúde, ela nas suas diretrizes recomenda que homens gays e bissexuais tenham essas restrições para doar sangue. Mas nesse julgamento, a OMS mandou uma nota reconhecendo que suas diretrizes estão desatualizadas. A OMS afirmou que essas orientações foram feitas no momento em que as pesquisas sobre riscos nas transfusões ainda evoluíam, que está revisando agora suas orientações. Alex, as pessoas não entendem que há comportamento de risco. Tanto é que o que mais existe é gente da família tragicômico brasileira que trai a rodo, transa aos montes sem proteção, além de infectar cônjuges. Então, menos histeria cega, até porque os sangues todos, independentemente se gay ou hétero, são testados em vários aspectos. Os defensores da família tradicional brasileira adoram encher o peito e dizer que se orgulham de suas famílias, mas a gente sabe que muita gente que compra esse discurso hipócrita nem sempre é tão fiel assim. Renato, o risco de receber essa doação é o indivíduo passar a ter umas coceirinhas diferentes, ter uma fraqueza no pulso, um molejo na cintura, querer seguir carreira de estilista, maquiador, decorador, enfermeiro, comissário de voo, ativista de esquerda, professor de matemática, atendente do McDonald's, etc. Como eu comentei, essa discussão ela é muito permeada pela homofobia, às vezes disfarçada, às vezes não. E esse comentário do Renato reforça uma série de estereótipos sobre a comunidade gay. Que todo gay desmunheca, que não é verdade, mas também não tem problema algum. Queria eu ter molejo na cintura. Marcelo, imagina receber o sangue desses imundos espalhadores de DSTs. Um pouco mais desses estereótipos que pairam sobre homens gays e bissexuais, essa ideia de promiscuidade, de serem imundos, de serem doentes,
ela é sim um reflexo da epidemia de AIDS, mas também é um reflexo da sociedade preconceituosa, homofóbica, machista em que a gente vive. E vale insistir aqui, comportamento de risco independe de orientação sexual. Agente do caos, tudo em nome do politicamente correto, inclusive atropelar a ciência. João, os homossexuais têm 100 vezes mais chance de ter HIV do que os heterossexuais. Isso é ciência, não machismo. Fonte Voz da minha cabeça. Como eu falei, existem sim pesquisas que apontam uma maior prevalência de HIV entre homens que se relacionam com homens, mas nenhuma pesquisa aponta que esse número é de 100 vezes, e apontar um número aleatório da sua cabeça é achismo sim. E eu acho engraçado trazer essa questão da ciência para essa discussão sobre HIV, porque teve certos governantes aí que falaram que o coronavírus é uma gripezinha, um resfriadinho, queriam reabrir o comércio, contrariando todas as recomendações científicas, mas parece que é só nessas discussões que a ciência vale, que a ciência tem alguma serventia. Doutor Mortadela, espero que deem às famílias do paciente e ao próprio o direito de conhecer a procedência da bolsa de sangue que está recebendo e assim poder decidir se aceita ou não o sangue. Particularmente não aceitaria, dependendo da procedência. O que me entristece nesses comentários é que a pessoa pode ser heterossexual e ter um comportamento de alto risco, transar com um monte de gente por aí, sem proteção, sem se prevenir, mas o simples fato de um doador ser gay já o tornaria impróprio para doar o seu próprio sangue, independente se relaciona com uma pessoa somente ou se tem relações sexuais com responsabilidade. Eu acho muito interessante que nesses momentos as pessoas escancaram seus preconceitos e não percebem. Tento ver com bons olhos que foi um momento oportuno para retirar essa restrição ridícula, mas também não consigo pensar que quando o reservatório está baixo, o sangue dos homens homossexuais presta. Esse julgamento do STF começou lá em 2017 a pedido do PSB, e na verdade estava parado desde então. O PSB entrou com um pedido de urgência durante essa pandemia do coronavírus, para tentar destravar esse julgamento em um momento em que o sangue é tão necessário. Mas também não deixe de ficar triste em que foi só nesse momento que o STF reconheceu a urgência desse julgamento, deixou esse julgamento em segundo plano, como se de fato a gente fosse sim cidadãos de segunda categoria, enquanto a sociedade já tenta convencer a gente disso o tempo todo. É uma vitória sim da comunidade LGBTQI+, a gente não pode negar, mas é lógico que as mudanças muitas vezes não ocorrem nesse ritmo que a gente gostaria que elas ocorressem. As mudanças estão ocorrendo devagarinho, e que bom que elas estão ocorrendo, porque em algum momento elas precisam começar. E é isto, continue acompanhando o Bendita Geni, seu podcast diário de notícias sobre o universo LGBTQI+, em 2 minutinhos. Muito amor e até mais!